Frei Luiz esteve no Legislativo para apresentar e explicar a importância da campanha da fraternidade, um dos projetos pastorais mais conhecidos da Igreja Católica no Brasil. Com mais de 6 décadas de história, a iniciativa representa um amplo esforço coletivo de reflexão, conversão e solidariedade, mobilizando dioceses, paróquias e fiéis em todo o país. É um trabalho de conjunto que já fazem 62 anos. Nada melhor para abraçar esta causa do que conhecer o seu início. Nós sabemos que na década de 60, o bispo de Roma, João 23, ele fez um apelo para todos os bispos das nações, para que junto com as suas dioceses e paróquias tivesse um trabalho de conjunto, né? Que bolasse alguma coisa onde todos abordassem os mesmos temas e as mesmas pistas para soluções. Um trabalho de conjunto. E foi ali então que em 1960, ou melhor, 1961, né? Vai na página 9, tá? Aí estamos vendo como é que começou a campanha da fraternidade. Página 9. Passa o hino, página 9. Ali então, um pequeno estado do Brasil, com a sua pequena capital, Rio Grande do Norte, e a capital Natal. Vai passando, né? Aí então, esse contexto histórico é muito importante. Como que começou? Lá no Rio Grande do Norte, um estado pequenininho. E aí então, junto com o apelo do bispo de Roma, João 23, que cada país elaborasse um plano pastoral de conjunto, onde todos pudessem abraçar a mesma causa e lutar por ela. Foi assim então que 3 padres, pode passar? 3 padres, né, das 3 dioceses de Rio Grande do Norte tiveram a ideia de, junto, que estavam trabalhando pela Caritas Internacional e também a Caritas Nacional. Caritas é uma palavra que significa caridade, e a igreja então em nível mundial, ela tem uma instituição que trabalha muito isto e envia muitas ajudas para situações delicadas. Agora, por exemplo, uma grande soma de dinheiro para a Ucrânia com a guerra, não tem luz, e com esse frio de inverno tão forte, a Caritas, junto com o Papa, mandaram uma importância muito grande para ter aquecedores, principalmente nas casas onde tem crianças. E assim por diante, tá? A Caritas Nacional também é a mesma coisa. E esta Caritas também é diocesana e paroquial. Ela está então em todos os níveis. E esses então disseram assim: por que nós não fazemos um trabalho de conjunto para termos um encaminhamento com a nossa Caritas aqui na diocese e ver então o que nós podemos fazer em ajudar. E assim então não só depender da Caritas Internacional. E então esses 3 apresentaram as ideias de, no tempo da Quaresma, 5 semanas, todos falassem um tema
em conjunto, tendo o Cristo como centro, sem dúvida, né? E ao mesmo tempo que se fizesse uma coleta da solidariedade. Ainda hoje, aquilo que eles planejaram, campanha da fraternidade, com a coleta da solidariedade, ainda hoje se mantém os mesmos termos. E campanha quer dizer, tem dia para iniciar e também para terminar. Quarta-feira de cinzas, o início, até domingo de Ramos, término com a coleta da solidariedade. Porém, o espírito que deve ficar é durante o ano todo, né? E aí, então, isso aconteceu lá em 1961. 1962, as 3 dioceses do Rio Grande do Norte abraçaram essa ideia. O resultado econômico foi fraco, mas a semente foi semeada. Tanto assim que no ano seguinte, em 1963, 13 dioceses do Nordeste assumiram esse tempo da Quaresma com a campanha da fraternidade. E então, em 1964, a CNBB, quer dizer, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, abraçou esta casa, sim, com os mesmos termos, campanha de fraternidade e coleta da solidariedade, para que todas as dioceses, juntamente com as suas paróquias, aos poucos fosse introduzindo a campanha da fraternidade. Hoje ela está implantada nas mais de 273 dioceses aqui no Brasil, com mais de 12 mil paróquias. É um trabalho, então, de conjunto num país imenso. Não é fácil, mas se a semente está ainda vingando, é porque ela é boa. Agora, junto com a campanha da fraternidade, sempre tem o tema. Esse ano é moradia, mas nunca pode faltar uma palavra da Bíblia. E então, fraternidade e moradia. E a palavra escolhida é do Evangelho de João 1,14, Cristo veio morar entre nós. Não como um prepotente, como um mandão, mas num presépio de simplicidade, como cantamos no hino deste ano. E aí, então, é que a gente quer resgatar, mas é resgatar mesmo, o espírito da coleta, da solidariedade. Suponhamos que eu aqui, o Alexandre, todo final de semana, com a família, com os parentes, vai almoçar fora. Durante 5 semanas da Quaresma. Mas ele espontaneamente, vou ficar um final de semana sem jantar fora ou almoçar fora. E aquele que ia gastar, ele vai trazer com alegria no domingo de Ramos, na coleta da solidariedade. Assim também, se alguém fuma X de cigarros durante uma semana, ou bebe tanta bebida alcoólica durante a semana, durante a Quaresma eu vou diminuir. E aquela importância que ele iria gastar, tanto no fumo como na bebida, eu vou colocar com alegria, na coleta da solidariedade. Por isso que é coleta da solidariedade. Não é coleta para construção, não é coleta para viagens, mas é coleta para a solidariedade. Essa coleta, quando feita com esse espírito, ela vinga, ela cola, né? E é por isso que esta coleta
tem um significado muito grande de ser a renúncia que eu faço no tempo quaresmal, que é um tempo de penitência e conversão, e vou levar com alegria na solidariedade. Este ano, por exemplo, na questão da moradia, né? A grandeza e então do Espírito que já nasceu lá em 1961 e que precisamos resgatar. E então a coleta da solidariedade não é simplesmente colocar a mão no bolso e dar uma oferta. Ela tem que ser fruto da minha conversão quaresmal. Se eu quero acrescentar alguma coisa a mais, será sempre bem-vindo. Aonde que vai esta coleta? São mais de 12 mil paróquias, com mais de 273 dioceses, com eparquias e tudo mais. Aonde que vai? Aí então, toda a renda que a paróquia faz, envia para a diocese. A diocese fica com 60% da coleta da solidariedade, que é feita na sua diocese. Aqui em Palmas e Beltrão são 47 paróquias. Tudo é enviado aí. Fica 60% aqui na diocese para a solidariedade naquele tema referente, por exemplo, ano passado, sobre a ecologia integral, né? Destinar esta parte para ajudar ao clima, ajudar a natureza. E 40% então enviado para a CNBB, a Conferência Nacional do Brasil. Ela tem um conselho gestor que vai administrar isso e eu já vou passar adiante, né? Pode seguir. E então, tanto a diocese como a CNBB, a aplicação desta coleta da solidariedade tem que estar em sintonia com o tema da campanha daquele ano. O ano passado foi ecologia integral, né? Pode passar, né? A ecologia integral, passar adiante, né? Isso. E então, o ano passado, aqui na paróquia São Pedro, né? Aí vocês têm, né? Todo foi uma soma de R$11.604, e aí vocês têm todas as comunidades que fizeram a coleta. Foi tudo para a diocese. E lá, 60%, junto com as demais 47 paróquias. Agora, onde é que foi parar esse dinheiro? Pode passar, né? A soma total das 47 paróquias foi de 170 mil, né? E onde que foi parar todo esse dinheiro? Adiante. Então, a diocese, pode passar adiante. A diocese, veja onde é que ela aplicou estes 170 mil. Aí então vocês têm em 6 projetos. Projeto Guardiões das Águas. Fizeram uma reunião esses dias aqui em Chopin, né? Das Águas Chopin. Quanto é que foi? 30 mil. Depois, promovendo a cultura do cuidado, o cuidado com a natureza. Quanto? 20 mil. O projeto Jardim Maria, o cuidado com a natureza, né? Aí de Francisco Beltrão, 150 mil. Restaurando a criação de
Você me dá mais um Abre minuto. mais, ó. Se o plenário concordar, a gente diminui nas perguntas, se for assim achar. Mais 5 minutos, então, a gente vai abrir daí o Tá bom, obrigado. Então, essa coleta lá do, do Restaurante da Criação, né, lá de Bom Sucesso, né, 140 mil, né? Depois, a coleta seletiva do cuidado de Saudades de Iguaçu. E a revitalização do bosque em Palmas. Estão vendo? Todos os projetos em vista da criação integral. Tema: fraternidade e ecologia integral. O lema: Deus viu que tudo que Ele criou era bom. E agora os 40% que vão para a CNBB, do total de todas as dioceses e paróquias, foi de 7.236.000 quebrados. 7 milhões. Esse dinheiro é administrado pelo Conselho Gestor. É composto de 9 pessoas, 2 bispos, 5 presbíteros, 5 padres e 2 profissionais de projetos. Que eles se reúnem e vejam que durante esse período eles receberam mais de 700 projetos sobre ecologia. E destes, só 234 foram aprovados. Olha lá. Receberam 779. E aqueles que foram aprovados, 234. Tudo isso, tudo bem calculado. E principalmente vendo aonde mais precisa, é ali que esse dinheiro foi. Né? E eles têm que prestar contas disto. Se não prestar contas, o projeto que vem de lá no outro ano, simplesmente não é considerado. Tá? E por fim, para eu não teria mais coisas, por fim eu queria fazer o cartaz da campanha. Vejam, para fazer a campanha, a primeira coisa que eles fazem é tudo feito em conjunto. No final da quaresma, no final da campanha, sempre se faz, os grupos fazem uma avaliação, emendam para lá. E aí então, por exemplo, temas, tudo veio da base. Que assunto que vamos tomar? Tudo veio da base. E aí então, como esse ano é sobre moradia, esse conselho gestor envia para todas as dioceses pessoas que têm jeito para compor. Faça o hino da campanha. Depois manda para os músicos. Você pode musicar esta melodia, esta letra do hino da campanha. E aí então envolve toda a comunidade. E além do mais, sempre tem as coisas fundamentais. A primeira, são mais de 20 subsídios que este conselho gestor distrai. O primeiro é esse texto base. Para ver a realidade no Brasil sobre a moradia, como é que eles vão chegar que tem 7 milhões de famílias que não têm casa? Onde que vão tirar esse número? São aqueles que estão estudiosos, que fazem parte então dessa, né? E aí então tem que julgar o que a Bíblia fala disto. Quando já Isaías, já antes de Jesus, dizia: construirão suas casas, nelas habitarão e chegarão a uma velhice feliz. Vocês já pensaram um casal que tem que pagar os remédios e que tem que pagar aluguel? Será que é uma velhice feliz? Mas esse é o sonho de Deus. E então nunca pode faltar a palavra de Deus na campanha da fraternidade. Sempre tem, né? O ano que vem
já está escolhido o tema para o ano que vem. É a fraternidade e o cuidado com as crianças. E o lema, a palavra de Jesus: quem acolhe o irmão, acolhe